Boa tarde, meus irmãos e minhas irmãs. Nessa tarde de quarta-feira eu quero colocar para vocês que o Espírito Santo de Deus, ele venha trabalhar não só no meu coração, no coração das minhas filhas, mas sim trabalhar no coração de cada irmãozinho, de cada irmãzinha. Glória a Deus, aleluia, que ele venha nos abençoar, que ele venha proteger cada um de nós aqui na terra, amém? Eu quero compartilhar com vocês que dia 29 agora de novembro, eu, pastora Cidinha Sato, estarei com o meu programa Mulheres com Visão de Águia, na Rádio Logos FM, no horário da 1 da tarde, glória a Deus, aleluia, com a participação do Bispo Klebe, do Litoral Norte, com a participação da missionária Natália, glória a Deus, aleluia. Mas, meus irmãos, o que mais me chama a atenção aqui, que eu quero colocar para vocês, que tá acabando o ano, glória a Deus, aleluia, né? Agradecer a Deus mesmo, ter gratidão por Ele, por tudo, né? Mas o que eu quero colocar para vocês, meus irmãos e minhas irmãs, quais são os projetos na qual vocês colocaram na mão do Senhor esse ano? O que vocês querem para você? Quais são os seus propósitos, meus irmãos? Porque a nossa vida, ela é cheia de propósitos, ela é cheia de sonhos, né? Tudo a gente quer fazer isso, a gente quer fazer aquilo, mas nem tudo dá certo na nossa vida. Mas tem algo ali, meu irmão e minha irmã, que toca no teu coração, que é aquilo que você mais quer na sua vida. E eu creio que tudo aquilo, meus irmãos, que nós pedimos para o nosso Deus, tudo aquilo, meu irmão, que nós colocamos nas mãos do Espírito Santo de Deus, Deus nos dá a vitória. E eu creio pela minha vitória, eu creio pela a vitória das minhas irmãzinhas, dos meus irmãozinhos, glória a Deus, aleluia, que colocaram algo na mão do Senhor, porque nosso Deus, meus irmãos, Ele é verdadeiro, é um Deus que faz, é um Deus que quando Ele fala, Ele cumpre, e Ele cumpre de uma forma tão mais linda do mundo que eu não sei o que dizer para vocês. Então só basta vocês crer, só basta vocês buscar, perseverar. E todos nós temos um propósito. Então a palavra de hoje para mim, para você, qual é? Quais são os seus propósitos? Quais são as prioridades, minhas irmãzinhas, meus irmãozinhos, que vocês têm hoje? Coloca na mão do Senhor, né? Mas também, meus irmãos, não é só colocar nas mãos do Senhor e deixar, não é só pedir para o Senhor e não trabalhar em cima. Trabalhar na forma que eu falo, minhas irmãs, é você buscar mais em Deus, ter uma vida espiritual diante do nosso Senhor, glória a Deus, aleluia, eu decanta lá, bassurie, manaia. É você ter uma vida espiritual com o nosso Deus, ter correta o nosso Deus. Não é só você colocar os seus propósitos, os seus projetos, aquilo que você quer nas mãos do Senhor e deixar, não é, meus irmãos? Eu falo que a gente tem que estar ali, buscando, pedindo para Deus, Senhor, entra, meu Deus, com as tuas mãos poderosas sobre o meu projeto, sobre o meu sonho. Tem que ter prioridade naquilo que você quer, meus irmãos. Se a sua prioridade, meus irmãos, é casar, busque pelo seu casamento. Se a sua prioridade é ter algo na sua vida, uma loja, etc e tal, então busque para o nosso Deus. Se a sua prioridade, meus irmãos, é um amigo, então busque diante do nosso Senhor. Se a sua prioridade, meus irmãos, é ter uma vida espiritual diante do Senhor, então busque diante do Senhor. Porque nosso Deus, Ele é o Deus verdadeiro, o Deus do impossível, que para o homem tudo é impossível, mas para Deus não é, meus irmãos. Quando nós pedimos, quando nós cremos, quando nós ali, sabe, clamamos ao Deus do fundo do nosso coração, meus irmãos, peça de dentro da sua alma, de dentro do seu coração para Deus. Não adianta você pedir algo e não lutar pelas suas conquistas. Então a pergunta é hoje para mim, para você, quais são as suas prioridades de vida, né? Glória a Deus, aleluia. Eu sempre falo, Jó, um homem que ele era reto, um homem que ele era correto com Deus, um homem que buscava, um homem que
Nossa, a história da vida de Jó é muito linda, meus irmãos. Era um homem que ele tinha um coração aberto para Deus. Era um homem que ele deixava Deus trabalhar, Deus agir. Mas para isso, meus irmãos, Jó buscava. Jó clamava, né? Com todo aquele desafio de Satanás, glória a Deus, aleluia, decanta labachuri manaia, diante do nosso Deus, fazendo uma prova com Deus, porque Jó só era perante a Deus por conta do que ele tinha, meus irmãos. Mas Satanás errou, porque Jó, ele era um homem reto, um homem que ele buscava nosso Deus. Glória a Deus, aleluia. Com tanta humilhação que Jó passou, com tanta tristeza de perder sua família, de perder todos os seus bens, mas Jó, ele não se agarrava àquilo. Ele tinha um amor verdadeiro, incondicional com o nosso Deus. Glória a Deus. E Deus, nosso Deus, ele conhecia o coração daquele homem, meus irmãos. Assim como o nosso Deus, nosso Jesus, ele conhece o nosso coração. Então eu peço para vocês, minhas irmãzinhas, meus irmãozinhos, que nessa tarde de quarta-feira, eu, pastora Cidinha Sato, estou aqui no meu horário de almoço para interceder por mim, por vocês, pelos meus, glória a Deus, aleluia, e pelos teus. Colocando essa palavrinha-chave para que cada um que ouve um pouquinho das minhas orações venha fazer uma reflexão ali na história de Jó, na história de Ezequias, meus irmãos. Quando Deus enviou aquele mensageiro, Isaías, para levar uma palavra para Isaquias, que o tempo dele estava contado aqui na terra, meus irmãos. Que era para ele arrumar a casa, né? Porque o tempo dele estava contado aqui na terra. Meus irmãos, eu pergunto para você hoje, glória a Deus, aleluia, decanta lá, baixuri, manaia. Busca mais no Senhor. Abre o teu coração para o nosso Deus trabalhar, para ele entrar. Como é buscar o Senhor? É oração, é jejum, né? É fazer aquilo que Deus quer. Agrade o nosso Deus, agrade o nosso Redentor. Ali como Jó, perdeu tudo, casa, família, os bens. Ele não ligava para isso, meus irmãos. Ele não ligava para isso, meus irmãos. Ele tinha um amor incondicional com o nosso Deus. Glória a Deus, aleluia. Assim eu peço para o meu Deus, que meu Deus ele venha trabalhar todos os dias na minha vida, na vida das minhas filhas, que venha nos proteger, nos livrar de todo males, dar grandes livramentos para cada um de nós, que ele venha mesmo trabalhar no meu coração, fazer de mim a vontade dele, não a minha. Glória a Deus, aleluia. Decanta lá, bassuri, decanta lá, baixaia. E Deus, ele poupou que Satanás tirasse tudo de Jó. Deus poupou a vida de Jó para Satanás. Mas eu vou falar para você, tira tudo, mas não tira a alma, não tira a vida do meu filho. Glória a Deus, aleluia. Né? Então, meus irmãos, o que você busca hoje para vocês nos seus propósitos? Quais são os seus propósitos? O que você quer? Vá buscar, coloca teu joelho no chão. Tem um particular com o nosso Deus. Pede para Deus, Senhor, fala comigo. Senhor, atende os meus pedidos. Mas não é só ali, você fez e sumiu, esqueceu que Deus existe. Meus irmãos, temos que perseverar. A palavra de hoje é prioridade naquilo que você quer. Perseverar diante do nosso Deus, crer e ter fé. Porque quando nós pedimos para Deus algo do nosso coração, do profundo da nossa alma, nosso Deus, ele ouve. Ele ouve, meus irmãos. E ele agrada a gente, como ele está vendo que nós estamos agradando ele. Da mesma forma, meus irmãos, que o nosso Deus agrada a gente tem que agradar a ele, tem que fazer para ele. E é buscar de todo o seu coração.
Pega a Bíblia, meus irmãos. Aqueles que não têm conhecimento na Bíblia, pegue a Bíblia, leia a Bíblia, releia. Tem tantas passagens lindas, maravilhosas, que entram na nossa mente, entram no nosso coração, que parece que a gente está vivendo aquele momento que Jesus Cristo viveu aqui na Terra, né? Para quem, né, tem uma outra visão, mas busque na Bíblia. Faça para Deus o que Ele faz para você, meus irmãos, né? Ezequiel ali, né, quando ele recebeu aquela mensagem, né, de Isaías, que o tempo dele estava contado, meus irmãos. O que Ezequiel fez? O que Ezequias fez, perdão? Ezequias prostou o rosto na parede, começou a chorar, clamar, falar com o nosso Deus, né? Porque ele era um homem de oração, ele também tinha um coração aberto para Deus. E o Senhor Deus, nosso Deus, ele ouviu o coração de Ezequias. Glória a Deus, aleluia. E ali, meus irmãos, Deus garantiu mais tempo de vida para aquele homem. O que você está esperando, minha irmãzinha, meu irmãozinho? Não tenha medo de ir nas redes sociais falar de Deus. Você não está prejudicando ninguém. Aqui a gente respeita todas as religiões. Glória a Deus, aleluia, né? Não tenha medo de buscar, de levar uma palavra para aqueles que estão com o coração machucado, aqueles que não são conhecedor da palavra, aqueles que estão só pela misericórdia, né? Aqueles que estão até pensando até em tirar a própria vida, Labassurie de canta, Labassurie, Manaia. Não tenha medo, faça o que eu estou fazendo, busque nosso Deus, coloca teus propósitos, coloca a sua vida no altar do Senhor, não fique dividido, não divida a sua vida, não fica dividido nas coisas de Deus, ou é ou não é, né? Ou o caminho largo, o caminho estreito, porque nós temos o livre-arbítrio, meus irmãos. Nós temos aqui na terra, e Deus deixa a gente à vontade. A escolha é nossa aqui na terra. Deus vai amar todos iguais. Nosso Deus, ele ama todos iguais. Mas abra teu coração, deixa Deus trabalhar. Busque nosso Deus nos seus momentos mais difíceis da sua vida, nas áreas sentimental, profissional, espiritual, meus irmãos. É tão gostoso, né? Porque quando nós, meus irmãos, estamos com a nossa vida no altar, quando nós estamos, meus irmãos, com a nossa área espiritual diante do Senhor, meus irmãos, eu vou falar para você que tudo, glória a Deus, aleluia, tudo na nossa vida dá certo. Mas quando nós não estamos com a nossa área espiritual de pé, tudo dá errado. Pode fazer um teste, glória a Deus, aleluia. Porque nosso Deus, ele é verdadeiro. Nosso Deus, ele é fiel. Nosso Deus é onipotente, glória a Deus, aleluia. Labassurie, decanta, labassurie, manai. Meus irmãos e minhas irmãs, se vocês soubessem como que eu estou aqui, como o meu coração está aberto para o meu Deus, como eu estou cheia da unção do Espírito Santo de Deus, porque eu busco, eu clamo. Mas eu quero fazer uma pequena oração para vocês, que essas orações venham a entrar na mente de vocês, glória a Deus, aleluia. Com uma passagem de Jó, mesmo ele perdendo tudo, né? Mesmo ele tendo aquela doença, que ele estava à beira da morte, né? Mas ele não deixava de buscar o nosso Deus. Ele não deixava de fazer aquilo que Deus quer comigo e com vocês, meus irmãos. Mesmo aquela esposa dele que pediu para que ele amaldiçoasse o nosso Deus. E ali naquele momento, ele creu que o nosso Redentor existe, que o nosso Deus é verdadeiro, o nosso Deus é fiel. Comigo e com você.
E Deus, Ele restituiu toda a vida de Jó. Glória a Deus, aleluia. Ele deu tudo que Jó perdeu, Ele deu a saúde de volta, Ele deu tudo para Jó. Assim, a mesma coisa nosso Deus fez com Ezequias, meus irmãos. Ele prorrogou o tempo de vida de Ezequias aqui na terra. Glória a Deus, aleluia. Decanta lá, baixurie, manai. Ora, baixurie, manai. Pai, que nessa tarde de hoje, de quarta-feira, eu entrego a minha vida, a vida das minhas filhas, a vida dos meus familiares, a vida dos meus amigos, das minhas amigas, dos meus irmãozinhos que estão do outro lado. Glória a Deus, aleluia. Das minhas irmãs que estão do outro lado, Pai, que o Senhor venha nos cobrir, nos livrar, nos libertar, colocar temor nos nossos corações. Glória a Deus, que o Senhor venha livrar de todos os males, venha livrar de todas as setas malignas, palavras de maldições, palavra de derrota, obras do mal sobre a nossa vida. Labassurie, decanta, labaxaia. Venha fazer de nós, Pai, um grande vaso novo na tua casa, venha nos proteger de todo mal, de toda a tempestade, de inveja, de tudo, de toda as armação, as armadilhas de Satanás sobre a nossa vida. Glória a Deus, aleluia. Abençoa teus filhos, abençoa tuas filhas. Glória a Deus, aleluia. Entra, meu Deus e meu Pai, na casa de cada um. Meu Pai, acampa teus anjos, seu exército de anjos na entrada e na saída dos lares, do meu lar, do lar das minhas filhas, do lar dos meus familiares, Pai. Cobre teus filhinhos, as tuas filhinhas com o teu manto sagrado da cabeça até as plantas dos pés. Que toda a prioridade que eles têm no coração, que eles têm em mente, Pai, venham ser realizados, Pai. Glória a Deus, aleluia. Decanta lá, bassuri, manaia, Pai. E fortalece cada vez mais na tua casa. Derrama a tua unção dobrada sobre a minha vida, Pai. Alabassurie, decanta, alabaxar, para eu poder levar para os teus filhos, fazer para os teus filhos, nos dá sabedoria, nos dá inteligência, nos ensina a vigiar com as coisas do mundo. Repreende toda a força maligna sobre as nossas vidas, quebra as barreiras, quebra as muralhas, quebra os impedimentos, meu Deus, que impede tua filhinha, teu filhinho te buscar. Glória a Deus, aleluia. Decanta lá, baixurie, manai, vai quebrando, vai repreendendo, vai jogando por terra toda a cilada de Satanás sobre as nossas vidas. Lá, baixurie, decanta lá, baixai. Meus irmãos e minhas irmãs, fique com essa mensagem de hoje, faça uma reflexão sobre a vida de Jó, sobre a vida de Ezequias. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. E coloque em prática aquilo que você quer com o nosso Deus. Coloque em prática tudo aquilo que vem na sua mente, né? Os seus desejos, né? As suas prioridades, né? O casamento, né? Relacionamento, bens materiais, o trabalho, o amigo, né? Põe em mente isso. Faça uma reflexão do que você quer e busque no nosso Deus, apresente para Ele de todo o teu coração. É de dentro para fora, meus irmãos, não é de fora, não é da boca para fora, é de dentro da nossa alma, de dentro do nosso coração para fora. Fale com o nosso Deus, fale com o Espírito Santo de Deus nessa tarde. Glória a Deus, aleluia, porque eu creio que grande testemunho vocês irão dar. Glória a Deus, para gloriar, exaltar o nome do nosso Deus. Amém, meus irmãos? Fiquem todos na paz do Senhor. Amém? Glória a Deus, aleluia. Alabaçurie, decanta, alabaçurie. Amém, 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 amém.